A autoridade suprema da Bíblia era a base de Braubourn para os argumentos do sábado. Ele insistia que o sábado é o sétimo dia da semana estabelecido pelo Deus Criador, o dia de repouso dos 10 mandamentos. Não me importa se você guarda o sábado, domingo ou a segunda-feira como dia santo. Porém, se respeitamos a Deus e as suas escrituras, honremos o dia da sua própria escolha e não outro dia. O que ele disse tem nexo. Em 1660, o pastor Braubourn publicou um panfleto no qual dizia que, naquela época, o maior conflito na igreja anglicana era a questão do sábado e do domingo. Então, sua maior esperança era que a igreja toda se convertesse da observância dominical ao repouso do sétimo dia. A ênfase principal de Braubourn no tocante ao dia do repouso era o relato bíblico, desde a criação até os 10 mandamentos nos ensinos de Jesus, nas obras dos apóstolos durante o primeiro século da igreja. Não houve mudança nenhuma do dia, de maneira que o pastor Braubourn sustentava que a igreja deveria adorar no sétimo dia. A teologia do sábado do pastor Braubourn era essencialmente cristocêntrica. Além de respeitar o sábado como memorial da criação, ele também respeitava-o como sinal da redenção de Cristo. A postura oficial da igreja era que o quarto mandamento pertencia à lei cerimonial que ficara sem efeito com a morte de Cristo na cruz. O pastor Braubourn dizia que esse tipo de raciocínio criava uma confusão monstruosa e sem lógica. Ele assinalava que todos os 10 mandamentos tinham sido escritos em tábuas de pedra pela mão de Deus, e nenhum deles tinha caráter cerimonial. A lei moral, ou decálogo, falado e escrito pelo próprio Deus em tábuas de pedra, ainda está em vigor. Os adversários do pastor Braubourn argumentavam que o próprio Cristo havia mudado o sábado para o primeiro dia da semana. Ele respondia que tal alegação era uma grande difamação contra Cristo, apoiando esse ponto de vista com aquilo que deveria ter sido claramente entendido até mesmo pelos seus adversários. As Escrituras não têm nenhum registro de Cristo dizendo uma só palavra quanto a ter alterado o sábado. O pastor Braubourn afirmava que a igreja de Roma era culpada pelo erro da observância do domingo, arraigada na tradição, não nas Escrituras. Outros homens do sétimo dia concordavam com ele. Não se intimidavam de culpar Roma por ter mudado o santo dia do sábado para o domingo. Ainda mais, pediram ao parlamento inglês que corrigissem o erro. Pelo presente, exortamos em nome de Deus que coloqueis de volta a santidade do dia do Senhor ao seu dia correto. Esse tipo de verbosidade era perigoso. De fato, alguns homens do sétimo dia pagaram caro pelas suas palavras intrépidas. Em 1632, Theophilus Braubourn foi detido e encerrado na prisão Gatehouse de Londres. A corte lhe multou com 1.000 libras esterlinas, o equivalente a uns 150 mil dólares hoje em dia. Lhe privaram da sua licença ministerial, ordenaram a sua excomunhão da igreja anglicana. Além disso, o pastor Braubourn esteve 1 ano e meio na cadeia. Porém, nem a corte nem a prisão podiam desviar o pastor Braubourn e os seus homens do sétimo dia do seu propósito. Tiago Ockford era um batista que morava na cidade de Salisbury. No ano 1650, ele escreveu um livro advogando pela observância do sétimo dia, sob o título A Doutrina do Quarto Mandamento, distorcida pelo papado. Conforme o título, o seu argumento principal era que o quarto mandamento tinha sido distorcido pelo papado. Uma centena de cópias do livro de Tiago Ockford foi apreendida pela autoridade do prefeito de Salisbury, e uma cópia foi enviada ao parlamento. Em questão de dias, a Câmara dos Comuns condenou o livro por considerá-lo errôneo, escandaloso, profano, e ordenou que todas as cópias na Inglaterra e País de Gales fossem queimadas publicamente. O próprio Tiago foi excomungado e condenado à prisão. A respeito do seu livro,
Só uma cópia resistiu até hoje, numa biblioteca na cidade de Oxford, na Inglaterra. Outro reformador do sábado, pastor Francisco Banfield, era descendente de Sir Francisco Drake e irmão de um eminente membro do parlamento. Embora fosse um dos maiores pregadores da época, seu parecer não conformista lhe custou a prisão em 1663. Foi no cárcere de Dorchester que ele descobriu o sábado bíblico e começou a observar o sétimo dia. Vários outros presidiários se uniram a ele. Depois de ser solto, o pastor Banfield se tornou um grande proponente do descanso do sábado. Foi a Londres e procurou organizar uma aliança de congregações guardadoras do sábado. 10 anos depois, 1683, ele foi detido enquanto pregava a sua congregação em Londres. Ele morreu na prisão 1 ano depois. Apesar das dificuldades e da perseguição, o movimento do sétimo dia prosperou na Inglaterra do século XVII. Muitas congregações se reuniam para adorar no sábado em vários lugares espalhados pelo país. O lugarejo chamado Woodham Mortimer foi o lar de um dos mais conhecidos e influentes homens do sétimo dia. Médico de 3 reis e rainhas da Inglaterra, Pedro Chamberlain foi um doutor famoso e guardador do sábado por muito tempo. O Dr. Chamberlain era um homem enérgico e ambicioso que não temia falar com franqueza. Em 1682, ele escreveu uma carta aberta ao chanceler supremo, chamando o Papa de ponta pequena de coroa tríplice que muda os tempos e a lei, se referindo à surpreendente profecia do livro de Daniel no Velho Testamento. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O Dr. Peter Chamberlain e outros homens do sétimo dia criam que essa profecia predizia o ataque do pontífice romano contra o sábado bíblico. Será que o Dr. Chamberlain e os homens do sétimo dia estavam certos? Alguns críticos creem que suas ideias eram imaginações de não conformistas furiosos. Por mais radical que tenha sido o ponto de vista deles, os homens do sétimo dia da Inglaterra dos séculos 17 e 18 começaram algo que ainda continua. Os batistas do sétimo dia, seus descendentes espirituais imediatos, levaram a doutrina do sétimo dia através dos séculos e além do Atlântico ao Novo Mundo. Mas disso falaremos quando voltarmos com o 9º programa da série O Sétimo Dia.